Aí galera, vamos para mais uma questão aqui do concurso da Arcesp. Agora questão número 9, que diz o seguinte: uma senha de acesso a um computador é composta de 7 caracteres distintos que são nesta ordem: 3 letras, dentre as letras A, B, C, D e E 4 algarismos, dentre os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, então vamos armar isso aqui primeiro, antes de continuar a leitura. Ó. Nós temos 7 algarismos, na verdade, 7 caracteres, né? 3, 6, 7 caracteres distintos, sendo que os 3 primeiros, nesta ordem aqui, ó, os 3 primeiros são as letras, tá? Vou escrever aqui. E essas letras têm que ser escolhidas das letras A, B, C, D e E. Tá? E os 4 algarismos, vou colocar aqui, algarismos têm que ser escolhidos dos números 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, tem que ser tudo distinto, todos distintos, todos diferentes. Beleza. Tá, continuando a leitura. A primeira letra utilizada na senha deve ser seguida de outras 2 letras que sejam em ordem em relação à ordem alfabética posteriores à primeira letra, e essas outras 2 letras devem estar em ordem alfabética. Ok, vamos tentar entender isso aqui. Vamos tentar, ó, se eu colocar, por exemplo, se eu começar aqui a minha senha com a letra A, então logicamente como a letra A é a primeira letra do nosso alfabeto, as outras 2 letras elas têm que ser posteriores à letra A em relação à ordem alfabética, como diz aqui. Ou seja, então as outras e mais, as outras 2 que vierem têm que estar em ordem alfabética. Por exemplo, eu não posso colocar aqui ACB, por exemplo, eu não posso começar uma senha com ACB, porque não ficou em ordem alfabética, que o C é posterior ao B, entendeu? Então, não pode ser nessa ordem. Então, se eu começar com a letra A, eu tenho que colocar, por exemplo, aqui B e C, ou B e D, ou B e E, entendeu? Tá, mas se eu não começar com a letra A, e se eu começar, por exemplo, com a letra C, então eu só tenho uma opção. Se eu começar com a letra C, eu só posso na sequência colocar D e E para ficar em ordem alfabética, e D e E são posteriores a C, né? Então tem essas várias opções que eu vou ver depois com as letras, vamos ver todos os casos. Vamos ver os algarismos. Ó, o primeiro algarismo utilizado na senha deve ser seguido de outros 3 algarismos que sejam menores do que esse primeiro algarismo. Ah, então se tem que ser menor, então eu não posso começar com o número 1, porque não tem 3 algarismos menores que o número 1. Eu não posso começar com 2 também, e pelo que eu estou vendo com 3 também, porque só vai sobrar o 4, o 1 e o 2. Se eu começar com 3, só vai sobrar 1 e o 2 para colocar aqui, não pode. Então não pode 1, nem o 2, nem o 3, só posso começar com 4 ou 5, eu só tenho 2 opções aqui. Se eu começar com o algarismo 4, os outros 3 algarismos só podem ser 1, 2 ou 3. E como ele não diz no texto que tem que ser em ordem crescente, então eu posso alternar. Então pode ser 1, 2, 3, pode ser 1, 3, 2, enfim. Eu vou permutar esses algarismos aí, certo? E se eu começar com o número 5, eu tenho que escolher aqui para essas 3 casas, eu tenho que escolher entre os números 1, 2, 3 e 4. Eu tenho que escolher 3 números dentre esses 4 e posso mudar de posição também. Então, vai ser um arranjo, né? Ou pelo princípio fundamental da contagem. Então tem várias situações aqui. Então tá. Aí vamos ver o que ele quer. Considerando todas as possibilidades de criação dessas senhas, a probabilidade de uma delas ser sorteada e ser uma senha que inicie com a letra B e termine com o algarismo 2 é. Então está aí a porcentagem. As alternativas em forma de porcentagem. Tá ok. Então vamos lá. Vamos primeiro calcular as opções de letras. Tá? Vou calcular separado as possibilidades de letras, depois eu calculo as possibilidades de algarismos e multiplico os resultados. Ok, então vamos lá. Começando com a letra A, se eu começar uma senha com a letra A, as outras 2 podem ser BC, eu posso formar ABC, ou ABD, ou ABE. Tá? Olha só, está tudo em ordem, em ordem alfabética aqui.
Mas se eu fizer, mas pode ser também ACD ou ACE, ok? Ou pode ser também ADE. Então, todas as opções começando com a letra A. Se eu começar com a letra B, eu posso formar BCD, BCE ou BDE, ok? E começando com a letra C, eu só tenho a opção de CDE. Ok, no total aqui 3, 6, 9, 10. Eu tenho então 10 possibilidades com as letras, né? Ok, vamos ver com os algarismos agora. Vamos ver com os algarismos, tá? Começando primeiro com o algarismo 4. Tá, com o algarismo 4, aí vai sobrar aqui 3 algarismos para eu colocar. E no meu texto ele diz que esses 3 algarismos tem que ser menores que esse primeiro. Então tem que ser menor que 4. Então os menores que 4 é 1, 2 e 3. Então para colocar 1, 2 e 3 aqui eu posso colocar na ordem 1, 2, 3 ou na ordem 1, 3, 2. Enfim, eu vou permutar. Então o que vai ser? Vai ser uma permutação de 3, né? Que vai ser 3 fatorial. Vou permutar os algarismos 1, 2 e 3. Isso vai dar 6 possibilidades. Eu tenho 6 possibilidades de senha, começando com o algarismo 4. E começando com o 5. Começando com o 5, eu vou ter que escolher os outros 3 dentre os algarismos 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Então, como é o cálculo aqui? Vai ser um arranjo, né? Eu posso fazer por arranjo ou eu posso fazer assim também, ó. Para esse primeiro algarismo, eu tenho 4 possibilidades, né? Para o primeiro algarismo, eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo, eu tenho 3. E para o terceiro, eu tenho 2 possibilidades só de escolha. Posso fazer assim também pelo princípio fundamental da contagem. Isso vai dar 24 possibilidades, começando com o algarismo 5. Aí a soma disso aqui vai dar 30 no total. Eu vou ter 30 possibilidades aqui para os algarismos. Então eu tenho 10 possibilidades para as letras e eu vou multiplicar agora por 30 possibilidades de arranjos ou de combinações dos algarismos que eu fiz. Então o total de senhas vai ser essa multiplicação aí de 10 vezes 30, que vai dar 300 senhas. Tá? Esse é o total de senhas que eu posso formar. Agora, eu vou calcular o total de senhas que eu posso formar, começando, como ele diz no texto, começando com a letra B e terminando com o algarismo 2. Tá certo? Depois calcular a probabilidade. Na verdade, essa pergunta, quando ele pede para calcular a probabilidade, ele poderia perguntar também quantos por cento do total de senhas existem. As senhas que começam com a letra B e terminam com o algarismo 2 é quantos por cento do total? Podia perguntar assim também, né? É o cálculo de probabilidade. Pode ser feito dessa forma, achar a porcentagem de senhas aí. Muito bem. Começando com a letra B, gente, eu já tenho aqui, ó, eu tenho 3 opções, eu tenho 3 possibilidades que começam com a letra B, tá certo? Ó, 3 possibilidades, tá? E os algarismos? Quantos, quantos, quantos arranjos eu tenho com os algarismos que terminam com o número 2? Então, eu tenho que fazer por casos, ó. Quando termina com 4, ó, termina com 4 e o último algarismo é 2. E também quando termina com 4, não, quando começa com 4 e termina com 2, né? E também quando começa com 5 e termina com 2. Eu tenho que ver essas duas situações, porque as possibilidades mudam aqui no meio, ó. Se eu começar com 4 e terminar com 2, aqui dentro eu tenho que escolher, só posso escolher os algarismos 1 e 3 para colocar aqui. Então pode ser na ordem 1, 3 ou 3, 1, né? 1, 3 e 3, 1. Eu só tenho duas possibilidades de senha. Aí, beleza. E se for com 5? Aqui no meio eu posso escolher os algarismos 1, 3 e 4. Ou seja, o primeiro algarismo eu tenho 3 possibilidades e o segundo algarismo eu tenho 2 possibilidades, ou seja, vai dar 6 possibilidades. Somando aí, 6 mais 2 vai ter 8 possibilidades de senhas que terminam
com o algarismo 2. Ou seja, que começam com B, tenho 3. E que termina com o algarismo 2, eu tenho 8. Eu tenho que multiplicar. Ó. Então, o total de senhas... Então, olha lá. Número de senhas que começam com a letra B, que começam com B e terminam com 2 é 3 vezes 8, que dá 24 senhas. Beleza. Então, qual é a probabilidade? Deixa eu baixar. Agora vamos calcular a probabilidade. Probabilidade de ser sorteado essas 24 senhas no total de 300. Vai ser o número de casos favoráveis, que é 24, dividido pelo número de casos totais, que é o total de senhas, que é 300. Beleza? Aí isso aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir isso aqui por 3 para aparecer 100 logo aqui embaixo. Ó. E em cima eu divido por 3 também. 24 por 3 dá 8, 300 por 3 dá 100. E olha lá, 8 por 100 é 8%, que é a nossa resposta desse probleminha. Muito legal. Então, alternativa D aí nessa questão. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.